a gente agora vai dar prosseguimento agora às parábolas, né? Nós vamos ter a das 10 virgens em Mateus, a da semeadura em Marcos, a do bom pastor, né, que é Lucas, e a do filho pródigo, né, que também está em Lucas, mas é a Renan e a Alisson que vão comentar um pouquinho sobre ela, certo? Na de João não tem parábolas, tá bom? A gente não selecionou parábolas em João, certo? Então eu vou começar com a das 10 virgens, com as iluminadas, incircuncisas, texto famoso, as meninas vão ficar com ódio. Calma, Ou é só vão metade. ficar felizes, é só metade. É só metade. Metade feliz, metade com raiva, e a gente vai levando o bom. Né? Essa aqui eu acho que é uma das parábolas em Mateus, que tem várias também, né? Mas eu acho que é uma das que eu achei mais interessante, que está em Mateus especificamente, né? Que é a das 10 virgens. E a das 10 virgens mostra ali dois grupos de pessoas distintas. Né? Nós temos aquelas que estão ali conectadas com Deus diretamente, né? Elas estão ali na esperança do Messias, da pessoa que vem salvar, redimir os pecados, etc. E as outras 10 também têm essa mesma esperança, entendeu? Mas é o chamado gosto de esperança. Sabor, esperança. Sabor azeite. Né? Mas as irmãs não estão precavidas, preparadas, vigilantes, né? Por isso a gente fala muito vigilante e prudente, né? Que a gente fala, né? Porque as pessoas não foram vigilantes e prudentes, né? E aí traz essa parábola para mostrar aos hebreus e aos gentios, que era uma parábola para ambos, né? Que você tem que estar em vigilância. Você saber realmente a hora que virá. Como é que acontece esse casamento? Conectando com a bodas, que é o texto que inclusive foi lido nos milagres, né? O costume da época era o seguinte: o noivo, certo? Ele pegou a parábola baseado num fato real. O noivo vem pela cidade, certo? E vem uma pessoa na frente do noivo anunciando: o noivo está chegando, né? Ele vem como um mensageiro avisando. E o noivo vem numa carruagem ou num cavalo, ou seja, a situação, se for rico, né? Dependendo de cada um, né? Se for pobre, vem com... Vem no jeito. Nem casa. Na verdade, nem casa Vem a porque pé. não tem um dote. Né? Se for pobre, não casa porque não tem um dote pra casar. Né? Mas eu tô brincando assim, tô falando das classes, né? Porque lá também tem as classes. Camelozinho. O próprio Jesus provavelmente devia ver no jumentinho, que era um costume já, né? A família dele não era tão rica, não era rica, mas também não era miserável. Era uma família em classe normal, né? E ele tinha um acesso a alguma coisa, né? Parece Então, brasileiro. ele viria provavelmente montado no jeguezinho. Tá? Mas vinha uma pessoa anunciando à frente, gritando, avisando aos demais, para que saiam das suas casas, vão para o templo, que é onde será feita a união, a festa, enfim. Então, essas noivas ficavam ali, noivas, entre aspas, né? As virgens, no caso, eram as madrinhas da noiva. Tá? Para quem não lembra, as 10 virgens eram as madrinhas da noiva. E elas estavam aguardando o noivo, não a noiva. A gente, no costume nosso, atual, a gente aguarda a noiva. É uma coisa bem legal, a gente aguarda a noiva, não o noivo. O noivo já está na igreja. Mas por que a gente faz isso? Você sabe, imagina por que a gente tem esse costume? A gente aguarda a noiva e não o noivo? Porque a gente já é do período pós-Jesus. A gente já está com o noivo. Né? A gente já vive, né? Porque tem o Espírito Santo em nós. Então, no conceito cristão, a gente espera a noiva. Profundo. É muito profundo, porque a ideia dele, eu venho, porque é baseado na palavra de Jesus, eu venho para buscar a noiva, vou voltar para buscar a noiva. Né? Então, a ideia dos cristãos, da entrada da noiva, tem esse mesmo simbolismo da igreja. Tá? Ela vai vir, né, para o casamento e o casamento será celebrado junto ao noivo. Né? Mas o noivo aparecerá também lá no casamento. Mas antes disso, era o noivo que ia aparecer, era o noivo que era o destaque, não a noiva. Eles ficavam esperando a pessoa que mudaria a vida daquela mulher. Aí entra a questão das lamparinas agora. Isso. Cada uma delas, que eram no caso, as seguidoras da noiva, né? Assim, as damas, né? Elas tinham que ficar segurando as velas. Já viu aquele negócio como namorado? Você sabe o que eu tô querendo dizer. Quando no caso da namorada, tem alguém segurando a vela. É desse simbolismo aí. É triste. É triste. Né? Mas o simbolismo é esse. Ela está segurando para que o ambiente... Já é o capitão do para que o barco. ambiente Já é o candelabro inteiro. É a fogueira acesa. Já é o capitão do barco, nem segura mais a para vela. que o ambiente seja iluminado, cheio de alegria e tal. Então a vela tem esse simbolismo para as 10 virgens. Só que aí no caso as 10 que foram selecionadas
5 foram prudentes, guardaram, e 5 foram nessas, né? Irresponsáveis, e não fizeram isso, queimaram durante a noite. É o Não mesmo esperaram. azeite que a gente consome hoje? Esse azeite ainda existe até hoje. Existe até hoje. Quem for no interior, a lamparina nossa, nordestina, tradicional, ela é de azeite. É um azeite. Né? Quem tiver curiosidade, a lamparina nordestina tradicional, que eu estou falando, se é elétrica, o lampião, ela é de azeite, certo? Só que é um azeite, não azeite de comer. É um azeite químico, na verdade. Que ela queima combustível. Aí ela queima para poder gerar o fogo do nosso lampião tradicional. Né? Então, elas não foram prudentes. E o horário era condizente com a noite, não o dia. Porque também é baseado em um outro texto de Jesus, né? O diabo virá para roubar, virá à noite, né? Exatamente. Porque ele não vem como você está esperando. Ele vem naquele momento que você não está esperando. Entendeu? Então, aí, por isso que se manda vigiar. Né? Então, a parábola é muito mais conectada a isso. A essa união com o Salvador no futuro. Né? E no nosso caso também, né? A gente também está aguardando essa nova vinda de Cristo, então o texto também é condizente conosco também, certo? A parábola do semeador, irmão Marcos, né? Qual é o seu resumo aí da parábola aí? Bom, aqui na parábola da semeadura, nós vemos um contexto que Cristo aborda acerca de como as pessoas recebem ou assimilam aquilo que está sendo aplicado a eles, né? Aí você tem o contexto das pessoas, a palavra, da semente, né? Que caiu em meio ao caminho, tem aquelas que caíram em solo pedregoso, espinhento, e cada uma delas representa um tipo de pessoa que ouve ou recebe a palavra do Senhor. Né? Aí nós temos. Casou com a mim. Aí as sementes que caíram na beira do caminho, elas representam um coração distraído. São aquelas pessoas que. Aquela que deu 100, 50? Não, aquela pessoa, por exemplo, Que é pisada. Não? As das No sementes que caminho são, é pisada. elas são semeadas no caminho, as que são caem para o lado, Sim. caem nos espinhos. Que é aquela pessoa que é inconstante, que é uma pessoa que é inconstante e ilustra esse tipo de pessoa. Sim. Tem aquelas pessoas que caíram em solo pedregoso, Sim. né, que representa uma pessoa com uma emoção sem raiz, não tem aprofundamento, que no caso assim, por exemplo, você vê, hoje em dia a gente toma muito cuidado, principalmente quando você trabalha com jovens, recentemente teve o Aviva. Né? E a gente vê assim, muitas daquela questão enfatizando o movimento em si, nada contra você querer buscar a presença do Senhor e querer ser avivado do Espírito Santo, mas não busque o movimento pelo movimento. Busque a presença do Senhor. Não, porque eu estava adorando o Senhor no meu Aê! Glória! Se eu fosse você, No meu secreto, eu adorei. Ei, mas tu que foi? O povo tava pulando muito essas coisas. Todo movimento pula. Isso não é novidade pra ninguém. Isso aí. Na igreja Mas a pentecostal já está. questão não é você pular. Você Você pular. pode ser. Deixa eu prosseguir. Você pode pular na presença, na alegria do Espírito Santo, mas não se atenha a isso. Porque você está vivendo uma fé superficial. Você está vivendo uma fé superficial. Então são essas pessoas que são a semente que caiu em solo pedregoso. Não tiveram raiz, e aí veio a primeira onda que aconteceu, falando, ai meu Deus, eu achei que ia ser uma vida de bonança, de alegria constante, né? Eu achei que a presença do Senhor ia ser isso aqui, sabe? Esse momento todo de alegria. Você queria ser pão e peixe toda hora. Aí as pessoas acabaram vendo a primeira tempestade de dificuldade e elas se perderam pelo caminho. É parecido com a do tanque, né? Porque o paralítico ele tá focando no movimento das águas, não em quem desceu. Também. Aí tem aquelas pessoas que caem, a semente, né, que caiu entre espinhos, né, que vivem num contexto, vivem num ambiente, pode ser de trabalho, pode ser familiar, que sufocam a sua fé. Né? E aí é importante a gente se acercar de pessoas, amigos, ou até mesmo pessoas principalmente sejam mais sábias ou mais fortalecidas na fé do que você mesmo. Porque se você não se acercar muitas vezes dessas pessoas, você vai estar se acercando com pessoas que são fracas ou então professam uma fé diferente de você. E essas pessoas podem sufocar a sua fé. Né? Elas podem te conduzir para um caminho que não é o que Deus traçou para a sua vida. Né? Não vamos entrar nesses detalhes, mas a semente que caiu entre os espinhos, ela ilustra essas pessoas que tiveram a fé sufocada. E esses contextos, essas famílias representam esses espinhos.
E tem aqueles que caíram em solo fértil, né? Que recebem a palavra, assimilam e buscam guardar e aplicar para a sua vida pessoal. E aí começam a produzir fruto, né? Cresce a árvore, ilumina, produz seu fruto na estação devida, porque tudo é do tempo de Deus. Não pense que você vai chegar, você está ali, eu vou virar um pregador, um ministrador da palavra de Deus, você é um missionário, não. Calma, dê devido tempo e o processo. Né? Tem que ter chamado, né? Precisa haver o chamado. Cada um pode ter a Mas Ele aí, é um plano de carreira, mas aí né? que ele falou, se você É. tem calma e absorver a palavra de Deus, você vai escutar o chamado dele, É, vai aprender o seu você vai chamado. entender o seu Não, mas chamado. eu digo assim, porque tem pessoas que acham que é tipo se promover no trabalho. É, né? fato. Ah, eu tô sei quantos anos na igreja, precisa ser promovido a isso, a isso. Não, quem chama é Deus. Que nesse caso também. E às vezes não chama. É, Porque diz que você não é vocacionado para aquilo, sua tarefa é essa daqui. é verdade, É. perfeito. Pois é, aí por exemplo, aí, nesse caso a gente pode entender que o fruto, o fruto espiritual, digamos assim, né, a palavra, ele é muito mais importante do que a emoção momentânea. Né? Do que simplesmente você estar ali na presença, eu vou pular, vou rodopiar na presença. A gente vê vídeos aí por aí afora que às vezes bate até uma vergonha alheia. Porque é exagerado demais, Porque irmão? além de ser exagerado, eu correndo pra Eu trás. tenho um vídeo dele rodando. Eu tenho o seu também, e aí? Eu não tô acusando ninguém. Irmãos, já vi que é fake news aqui, tá rolando solta. Cuidado com a IA, viu? Mas é isso. O mais importante não é você pular, rodar. Claro que é importante você se alegar na presença do Senhor, mas é você evidenciar os frutos do Espírito Santo na sua vida. Não somente dentro da igreja, mas na sua vida prática pessoal, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Né? E as pessoas vão assimilar aquilo ali e vão pensar assim, ó, aquilo realmente tem a presença de Deus na vida dele. E a gente pode levar o exemplo de Davi, né? E não é bom, tipo assim, você se incomodar tanto com as pessoas que se alegram na presença do Senhor, porque a última vez que uma pessoa se incomodou quando um servo de Deus estava alegre na presença dele, se lascou. Que foi a mulher de Davi, não foi? Ela se incomodou porque Davi estava feliz, num momento de felicidade, junto com a congregação, porque a arca de Deus tinha retornado. Tipo, isso é um momento histórico para eles. É. E ela se incomodou por causa disso, aí é complicado também, né? É verdade. E o próximo milagre, agora é o do bom samaritano, que é um dos nossos primeiros. Bom, aí vai estar com o bom samaritano primeiro. Isso. A respeito da parábola do bom samaritano, ilustra algo bem importante. A solidariedade, né, e a humildade que a gente precisa ter ao próximo. Querendo ou não, porque aquele necessitado estava na beira do caminho. Passou judeus, religiosos e tantas outras pessoas que não deram bola. Mas o samaritano, que era rejeitado pela sociedade judaica e também por todos ali, foi ele que prestou a solidariedade, né? De ajudar aquele que estava necessitado. Isso remete um pouco à nossa atualidade. Muitas das vezes a gente precisa ajudar as pessoas e muitas das vezes a gente não ajuda. Passa como muitos religiosos, judeus, enfim, achando que nós somos superiores. Ou às vezes a gente está indo para o culto por tempo. Não posso ajudar você agora porque eu estou indo cultuar a Deus. Mas o cultuar está ali também de ajudar o próximo. Mas tem um ponto, tipo, hoje em dia tá difícil, a gente tem que ter um bom discernimento do espírito, né? Sim, porque sim, hoje em dia as verdade. pessoas se aproveitam da sua boa vida. Onde entra o polêmico? Porque Aquele ditado, seja bom, mas não seja besta. Não Não seja Você é besta ou é bom? Eu sou os dois. Então, É um pior que ele ponto. liga assim, mas às vezes ele pode cair na cilada. Porque Não, às vezes a ninguém pessoa tá vem com a contra, boa porque intenção se a pra gente você vê- pedir ajuda, né? É. Você vai ajudar porque você conhece a justamente. pessoa. Mas você não sabe a intenção dela, né? Porque o contexto bíblico daquela época era diferente, as pessoas estavam necessitadas mesmo. Hoje não, hoje é difícil a gente saber. Tem gente que recebe Bolsa Família, tempos atuais, recebe auxílios e tal. É por isso que é Minha mais mãe, complicado minha fazer mãe, ser você um tem bom como- samaritano. Então fica difícil, às vezes a gente ajuda e quando sai os caras da esquina vai comprar droga ou outras coisas. que não- Não é feio pedir, mas tem sabedoria, entendeu? Eu acho que na atualidade seria bom pedir e comprar algo para vender. Pronto, seria mais Comprar algo louvável. pra vender eu acho louvável. Né? Louvável, sabe? Tá meio difícil. Mas do bom samaritano a gente viu que é um caso em extra parte, né? Ignoraram o cara todo cagado ali na beira do precipício. Não, mas hoje, se você, vamos supor, você acontece uma situação parecida com essa. Você vai ver a pessoa lá toda machucada, Sim. estupiada, jogada ali numa vala, que seja. Você vai dar assistência? Tá vendo onde o problema é? Tem outra questão. Não tô falando de uma ajuda, como o Marcos está dizendo, uma ajuda solidária, não. Tem Tô razão. falando de situação.
Tem situação, ele sabe o que eu estou querendo dizer, porque a gente viu coisas parecidas com isso. Você vê ali a pessoa, você vai, cara, se eu for, eu vou ficar no mesmo lugar que ele. Ele sabe, mas eu não vou botar em risco a minha vida em si, sem saber realmente se é garantido ou não, sabe? Mas a gente tem que ver outra questão também, se a pessoa quer ajuda. Né? É isso que eu ia falar, se a pessoa está disposta, quer... Não, às vezes você até Tipo assim, ajudar, mas Xinha, você tá com medo Xinha, de você quer ajudar. ajuda, você quer ajuda. Quero não. Então não tem como, entendeu? A gente tem pessoas, por exemplo, tem um menino que mora ali perto da igreja, que tem uma rede de bairro bicho. Ele pergunta, você quer ajuda? Aí quer comer, quer beber água, quer tomar banho, quer tudo. Mas aí ele leva para uma casa de recuperação, dá emprego, essas coisas, não quer. Eu conheço uma história aí na igreja. Não, e às vezes quer essa ajuda, mas não quer Jesus. Mas o Justamente. problema do Que é outro samaritano também. é que ele foi espancado quase até a morte. Então ele não conseguia falar, que ele estava tipo desmaiado. Então para você saber se ele precisava de ajuda, você tem que chegar perto e ver. Né? E o único que foi lá ver realmente foi o samaritano. E interessante que essa parábola ele linka também com a parábola do filho pródigo, né? Que o antagônico é que ele estava despido na beira do caminho, distante e precisando de ajuda. Já a parábola do filho pródigo, ele tinha tudo, rejeitou tudo e foi longe. Então isso mostra o nível. Muitas das vezes a gente está dentro da igreja, Tendo o bom e do melhor. tendo um bom do melhor, É igual o irmão do filho pródigo. comida farta, Comendo caviar. mas muitas das vezes nós rejeitamos isso porque achamos que as melhores coisas estão no E mundo. como irmão do filho pródigo, a gente reclama do irmão que Deus resgatou, Justamente. né? Porque querendo ou não traz um ar de indignação, né? Porque embora o cara fez tudo de um prazer do mundo quando volta, mas a misericórdia de Deus é essa aí, pô. É essa, ela não é igual a nossa, porque se fosse a gente não ia aceitar de maneira nenhuma. Aí nesse caso, pra mim, é a atuação tanto da graça como da misericórdia. Sim, Porque era algo que ele não merecia receber É, e recebeu de bom. A gente E, falou- e coisas de ruim que É. ele merecia receber, não mereceu pela misericórdia. A gente falou sobre isso domingo, né? Foi, Sim. ele falou. Bom, e conectando a essa parábola, eu achei essas duas até bem interessantes, porque no Sermão do Monte, que é o nosso texto final, né, eu separei ele em três partes que eu achei textos mais condizentes. E, inclusive, alguns dos textos estão conectados exatamente a essas duas parábolas, ironicamente. Uma é a do bem-aventurado, por exemplo. Né? A do bem-aventurado é o homem que anda segundo o conselho, né? Que todo mundo já conhece o contexto. Né? Mas aqui essa bem-aventurança, essa pessoa bem-aventurada, ela se enquadra no bom samaritano. sim. Né? Todas as características do bem-aventurado estavam no bom samaritano, de certa forma. Porque era um homem íntegro, reto, justo, né? Piedoso. Misericordioso, né? Que alcançaram a misericórdia. Né? Exatamente. Então, é como se tivesse fazendo uma autodescrição daquele homem. Né? Eu achei até bem condizente, porque é bem parecido. E o outro texto, de certa forma, aqui é os dois senhores, que também é no caso do capítulo 6, certo? Desse Sermão do Monte, que mostra um pouquinho já o filho pródigo. Você tem dois filhos, Sim. na verdade, no texto. Aquele que está ali buscando a presença de Deus, ali bonitinho. Perfeito. Não é perfeito ele. Ele não é o filho perfeito, certo? Tanto que ele questiona o pai lá em alguns momentos. Mas o que se afastou e preferiu seguir ao outro senhor, queria voltar para o senhor que era a bonança. Né? Só que ele tinha que abrir mão e escolher o caminho. Porque no caso dos dois senhores, ele tem ali o caminho da luz, só que você tem que abrir mão das coisas do mundo. Isso. E quem está no mundo não pode estar na luz. Você tem que seguir esse caminho Faz aqui. muita alusão, filho pródigo. Que Deus... É. Por quê? Porque Acabou casando, nem É, tem muito de razão mesmo. propósito. Razão mesmo. Mas casou Mas ele vai, direitinho. uma hora ele teve que escolher. Tipo, querendo ou não, ele estava meio que servindo ao pai porque ele trabalhava pro pai dele, né? Sim. Pra estar aí na casa, tanto ele como o irmão dele, né? Então, ele, tipo assim, ele tava tendo um senhor dele, que é o pai dele, que dava tudo de bom pra ele, ele não precisava de nada. E ele decide servir a outro senhor, que é o dinheiro dele, né? E ele percebeu que esse senhor dá tudo no momento. Mas quando, tipo, acaba, né? E querendo ou não, ele ligou com a passagem também do filho das bem-aventuranças, né? Sermão da Isso. Montanha. Porque querendo ou não, as características do Sermão da Montanha tem nele. Tem nele. De fato, que não muda. E se a pessoa sofrer, chorar, passar por essa dificuldade, ser mais feliz em Cristo, né? Talvez as dificuldades que o filho pródigo passou em casa, ele achou que era mais fácil passar no mundo, não em casa.
Essa é a grande questão. É aquilo que você falou antes. Ele tem aqui, tendo o bom e do melhor, e ainda acha ruim. É porque, é tipo assim, quando a É gente tem impressionante abundância, isso. a gente não dá sabe, valor. a gente Não dá sabe dar valor. Não dá valor. É o perigo das facilidades, né? É, O isso. caminho das facilidades. Às vezes até melhor que a gente sofra um pouco, né? Não nesse nível assim, sabe? Não nesse nível, mas Mas um às pouco. vezes é o jeito, É o porque jeito. Deus é como se Deus tivesse assim, se eu não tivesse tirado você daquela situação, você nunca ia mudar. Verdade. Você nunca ia sair desse lado. É verdade, tem razão. É. Tem pessoas que só mudam de verdade para Deus quando É. passam na aprovação. É, Tem uns que não precisam passar na é aprovação. o famoso deserto. O deserto que a gente comentou lá no começo. Lá no começo, exatamente. Verdade. O fato é que o Sermão da Montanha ele é essencial para um cristão. Ele é o tipo assim, a síntese do manual de vida de um cristão. Quem quiser ser um cristão autêntico tem que ler o Sermão da Montanha. Tem. Obrigatório. Entendeu? Muita gente até fala assim, se você fosse separar o texto bíblico no Novo Testamento, né? Porque no Velho tem alguns, que eu já sei, específico, mas qual seria o do Novo Testamento? Com certeza o Sermão da Montanha. Com certeza. Com certeza. Tá? Até por questão de contexto, tudo que envolve, porque ele em si se conecta com todas essas parábolas que a gente citou antes. Então, às vezes, se você nota o texto, isso aqui tem a ver com a parábola tal, e, quer dizer, no Sermão do Monte, ele faz as conexões. Ei, Leandrão, agora eu vou dizer, esse Sermão da Montanha que Jesus lançou na época era uma bomba. Porque vai totalmente de encontro à vida humana, à forma de vida humana. Olho por olho, dente por dente, nada disso, meu amigo. Se baterem na sua cara, ofereça outra face. E aí o povo escutando isso na época era um escândalo. Não, mas aqui a bomba tá no 7, que é o último. Que é os falsos profetas. Ele veio assim, ó, vem bonzinho, aí lapada. No finalzinho. Os falsos Reinando profetas. Eu vou acabar, eu vou dando lapada só no finalzinho. Né? Que é os falsos profetas, para que as pessoas vigiem, tenham cuidado com o tipo de pessoas com que vocês, que era exatamente o que Marcos falou no dele, né? Isso. Sim, tá. Aí se conecta já com o seu, É. né? Esse dos falsos profetas. O que Marcos falou combina com esse daqui no 7, né? Nem É, todo, no 7, nem eu todo falo. que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, Isso. nem todo aquele que pula, que grita glória a Deus, que tudo mais, vai entrar Você no tira reino. pelos frutos, né? É. Você Tira sabe pelo fruto. E nem aquele que talvez não pula, não grite, mas mostra uma religiosidade que muitas das vezes, interiormente, não está em conexão com Às Deus. vezes caladinho. Não, e o Existe caladinho. os dois É o lados. pior que Eu, existe. irmão, O caladinho é perigoso. Porque É. se você vê a classe religiosa daquela época, Mateus Rio. era uma Não é classe você não, religiosa. Não é você, Mike. É uma classe religiosa, tipo uma classe religiosa crua, mas sabia de Bíblia, sabia da lei, sabia das coisas, mas não praticava. Porque ele vê, nem todo que diz Senhor, Senhor, ou seja, o Senhor aí ele está dizendo o quê? Que sabe quem é o Senhor, conhece quem é o Senhor, mas não me conhece, é uma intimidade profunda. Porque você pode conhecer Jesus superficialmente, teologicamente, O diabo conhece. justamente. Mas você não pode conhecer como João, né? Ter experiência espiritual. Então, ele fala Não isso. sabe qual é o problema dos fariseus? Eles davam mais importância à vocação deles do que ao próprio Deus. E a palavra também. Ah, eu sou Eles ignoraram eu o sou status, o mestre é o famoso da lei. status. Acho que a gente comentou isso uma vez. É porque eles não dão valor apropriado à palavra. Eles acham que a palavra deles Isso. é o que É o que vale. vale. Me lembra de... Vou deixar quieto, deixa Né? quieto. Não, mas ele falou isso, mas não é verdade. A tradição é mais Entendeu? importante. Exatamente. A tradição ela não pode ser importante mais do que a palavra. Porque a palavra ela é o nível de autoridade maior que tem no cristão. Então, quando a gente vê uma pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo, ela já perdeu a autoridade, porque ela não é nada. Se eu sou alguma coisa, eu não preciso dizer que eu sou. Ah, eu sou o presidente da República. Então você sabe que você é o presidente da República. Quer dizer, eu sou o presidente da República. Só de uma maneira extrema que dizer eu sou o presidente da República que decida. Aí é uma coisa, né? De uma maneira extrema. Agora, toda hora você, eu sou isso, eu sou aquilo. É como se tivesse a necessidade de provar. É, também, de né? ter reconhecimento, né? É, De o- ter Ele quer reconhecimento. os louros para si. É, Ele sim. não faz as coisas para a obra do Senhor. Ele faz para si próprio se glorificar. Perfeito. Por isso que até Jesus comentou assim, esse povo aí, esses fariseus aí, ficam aí orando no meio da rua para ficar se E mostrando. foi a classe que Jesus mais bateu tudo, né? É, Mais né? bateu. Aí entra aquela fala que você falou até brincando, mas tem verdade.
vale aquele que está orando lá no quarto. verdade. Você falou aqui brincando, mas aquilo é muito É verdade. verdade. Eu prefiro aquele que está orando lá no quartinho, lá no escondidinho, no particular com Deus, do que esse monte de gente aí que fica esbravejando aí. Faz falando um jejum, monte de fica coisa. desfazendo o rosto. E agora eu vou dizer, sofrimento isso é e tal. motivo de queda de muita gente. Na Bíblia deixou claro, Sansão, até quem não é aquele Nabucodonosor, todos esses, Sansão começou a se engrandecer. Acabava com os filisteus, não, minha força, tal, cair por causa da mulher. É. Ou seja, se você não atentar para o que é seu, para sua vaidade em si, né? Porque o que Salomão diz, tudo é vaidade. A gente sabe que tudo é vaidade. É. Mas tudo bem você ter um pouco de vaidade, contanto que isso não vá de encontro ao seu chamado, contanto que isso não vá de encontro a você colocar Deus abaixo de Isso alguma não coloca coisa. a palavra, o princípio bíblico acima dele. É verdade. Princípio é princípio. Amém? Vamos dar encerrado aqui o nosso estudo de modo geral. Né? Sim, tem um texto que o irmão quer ler, e tinha avisado antes para lembrar a ele, João 21, 25, para que os irmãos entendam que a gente não faz milagre, certo? Para finalizar com chave de ouro, de prata e de bronze, o último versículo de João diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. E ele ainda deixa um amém no final. Amém. Ele tem como. Porque não dá para fazer de tudo, a gente fez o máximo que a gente pôde com os textos dos 4 evangelhos, mas graças a Deus deu certo, né? Queria agradecer aos irmãos por aceitarem o convite, né? E vou trazer também as suas pautas para cada um dos textos. Vocês têm alguma palavra de conclusão que vocês têm a dizer dos seus autores especificamente, dos seus personagens? Né? Tem alguma? Marcos, falando aí, Marcos. Em Marcos. Não, a reflexão, como eu havia dito lá na introdução, é assim, continuem com o pensamento de servir, né? Não de querer se aparecer mais do que alguém, ou de querer demonstrar um nível maior de santidade, ou de conhecimento que outra pessoa. Né? Até porque somos todos iguais, somos todos pó, somos todos Você falou igual carne. o Marcos mesmo do texto bíblico, você percebeu? Mas eu tô entrando no personagem lá do Marcos. Já encarnou. O Marcos pensava desse jeito. Mas isso é o princípio que o Evangelho de Marcos quer ilustrar. É a imagem do servo fiel, mas que também passa por dificuldades. Né? Mas mesmo nas dificuldades ele não tira os olhos daquele que fez tudo por ele, que é o motivo da alegria e da salvação dele. Né? Então, assim, sempre se coloque no lugar de servo. Né? Você não é melhor do que seu irmão. Você não é melhor do que ninguém, porque você faz isso, A, B, C ou D, ou porque você tem cargo de não sei o que, não sei o que. Né? Você é um servo, assim como eu sou, como ele é e como ele também é. Né? E não se esqueça que, independente de tudo isso, você vai enfrentar um momento de dificuldade, você vai enfrentar um momento de aflição, porque o verdadeiro cristão ele é forjado no deserto, nas dificuldades. Né? Jesus foi tentado porque eu e você não vamos ser. Né? Então, continue sempre com o desejo de servir e não de ser servido. E você, irmão Renan? Qual é a sua conclusão aí do Lucas? Lucas? Brincadeira. Minha conclusão é que na fé cristã ela precisa ser analisada, ela precisa ser racional, mas a gente sabe que a fé cristã não é inteiramente racional. Lucas mostrou isso, que os relatos de Cristo ele deve ser buscado, ele deve ser analisado, eles devem ser verificados, porque nós não cremos em uma fé cega, mas uma fé viva, uma fé real, uma fé transformadora. E essas características só traz quando nós buscamos verdadeiramente a fé em Cristo Jesus, como Lucas fez. Lucas analisou os fatos, viu e era verídico. Então a nossa fé cristã ela não é morta, mas ela é viva e continuará até que Cristo venha. Amém. Como o irmão já leu, né, o texto de João, Isso. que é o que dá a conclusão, né? Faltou só o meu, que eu não falei. Né? Então, Mateus, a minha conclusão dele é que era uma pessoa assim, muito detalhista. E obrigado por isso. Né? Eu acho que ele fez muitos trabalhos, na minha opinião, dos 4 evangelhos, um dos mais bem feitos, assim, porque ele detalhou em tudo, absolutamente tudo. E ele trouxe muita coisa pra gente pensar. Né? O Sermão do Monte, que é o que eu citei aqui como os textos principais, eu acho que é uma coisa que os jovens, de um modo geral, né, adultos, enfim, deveriam refletir mais. Né?
Eu acho que aquele perfil, aquela orientação dada no Sermão do Monte é para a nossa vida espiritual como cristãos, né? A gente tem que viver o que está ali naquele sermão. Muitas vezes a pessoa, eu vou viver só uma parte do sermão. Não, meu amor, você tem que viver o todo. É o todo. Você não pode viver com Deus pela metade. Você não está servindo a dois senhores aqui. Ou você serve a Cristo, ou você serve uma boa escolha. Né? Você não pode ficar no meio do muro. Né? Eu não quero puxar sardinha para João, mas assim, eu não recomendo ler João de primeira. Antes de ler os outros Já não tá puxando a evangelhos. sardinha, tá puxando o tubarão. Antes de ler os outros evangelhos, porque ele não é tanto detalhista como Mateus, como Lucas, porém, aquele que quer ter um coração reacendido pela chama do evangelho, eu recomendo muito ler João. Porque o teor dos detalhes de João é quanto Jesus quanto dependendo de Jesus na nossa vida. O quanto ele pode trazer esperança até para quem já está morto. É verdade. Entendi a referência. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Aguarde, por favor. Enquanto isso, na sala de justiça. Bom, agora a gente vai dar início assim, a um quizinho. De cada parte vai ter umas perguntinhas, sabe? Relacionadas. Às vezes de forma direta ou indireta. Nesse aqui são perguntas indiretas. Quem vai falar ali é o nosso querido e amado que está por trás das câmeras, tá? Hoje, que é o Lucas Mateus. Nome de dois, né? Do Evangelho. Fica bem condizente até ele fazer o quiz de hoje. Amém? Sua hora de brilhar. A primeira pergunta é assim: como era dividido o reino de Israel no período de Cristo? Essa é uma boa pergunta. Você pode responder. Quem não gosta de responder essa? Vai. Não responda. Qual é a divisão que está falando? Tipo o quê? A divisão política, no caso. A Do reino. Do reino, reino acho que é territorial, geopolítico, então. Aí você tinha comentado alguma coisa, mas não deixou O em Império detalhes. quem dominava aquela região era o Império Romano. Então o Império Romano tinha bora dizer assim, um domínio daquela região e colocava governadores, presidentes, ministros para tomar conta daquela região toda, querendo ou não. Então a influência romana, ela se deu depois da queda do Império Grego, se eu não me engano. Depois de um certo período, lá na frente, romanos assumiram e tomaram desde o leste da Europa até o Oriente todo. Então a influência romana naquela época era muito forte, diferente dos demais impérios, porque o romano, eles não chegavam para destruir a identidade do povo, como a Babilônia e os demais. Eles assimilavam e absorvia para que não futuramente tivesse uma rebelião contra o próprio império. Por isso que o Império Romano é um império bem, a gente vai ver assim, bem heterogêneo no sentido de cultural, mas de serviço ao império, era um império muito forte. No caso ali, Israel era um reino, tinha um administrador para aquele reino. Justamente, a gente vê César Augusto, a gente vê vários outros na narrativa bíblica falando acerca disso, né? Sobre essa Se eu não me divisão. engano, o nome do governador da província, onde Jesus Aí a gente vai entrar nas alguma províncias. coisa, não era o... Porque o reino era Máximos Augusto. porque o reino era um, mas Isso. as províncias eram três. Isso. Que eram três regentes de cada província. Isso, né? perfeito. Aí a província é a Judéia, que é Galileia. que é a que tem Jerusalém como a capital, né? de certa forma, né? Judéia, Galileia, que tem Nazaré. Aí tem Samaria e a Galileia, que é de Nazaré. Isso que tu fala é tão real que o rei da época era Herodes, os judeus, só que ele era um fantoche. Ele não governava como a autoridade máxima, ele tinha cabeças assim. Justamente. Não, Por isso que ele manda Jesus para César. Não, isso tem até a ver, até que a pergunta casou bem com aquilo que você tinha comentado, do nome de Jesus, né? Os sobrenomes. Isso. Jesus de Nazaré, da Galileia ainda, tinha ainda a e província da o Galileia, sobrenome de Galileia. Jesus não é Jesus ou Cristo, certo? Apagar qual é o Tudo era sobrenome de Jesus? É o Cristo. Não, é um título dado a ele. É porque não é como é hoje. Nazareno. É porque as tipo pessoas acham assim, que é igual hoje, né? Alisson, filho de Alcineide. Isso. Barzineide. É porque Bar era o prefixo que dava para quem era filho de alguém. Simão Bar Jonas, que era o Isso, Simão Pedro, né? exato. Ele era Simão, filho de Jonas.
o nome dele era Simão. Ele não tinha, tipo assim, um sobrenome que a gente Então, seu conhece. nome é Alisson, filho de Basineide. Barazineide seria Barazineide. É porque você tem que pegar o nome completo de quem você Não, é. na verdade é o do seu pai que vem primeiro. Tá né? bom, né? Muito É. relevante. É o do seu pai. Barramos. 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 É. Alisson Barramos. Mas seria dessa forma antigamente, né? Inclusive, acho que acontece isso também com João e com Tiago. Isso. Porque Jesus, quando vai falar o nome deles, fala o nome do pai dos dois. Justamente. Né? Isso fica bem evidente o nome do pai lá no texto, porque eles fazem exatamente isso aí. Mas essa caracterização de dizer que é de Nazaré da Galileia, para saber a localidade de onde ele está Isso. vindo ainda. A origem, né? É. E ele não usa Judéia Não. na localização Não. dele. Então, né? Nazaré era cidade e Galiléia era província, né? Isso. Aí sempre botavam isso. Aí a segunda pergunta. Pronto, a segunda pergunta, ele falar, ele anda a completar. Qual o significado de alguns nomes? Aí sim, aí você pode falar os nomes. Posso? Os nomes pode. Jesus. Vocês lembram o que significa O Jesus? Salvador. Aí, Yeshua, muito Salvador. bem. Os irmãos estão ligados. Vai, sério. Cristo. Redentor, de certa forma, É, Redentor. que é um título, né? Cristo Redentor parece uma estrada. Não, mas não é bem isso, não é Estou quase. lembrado agora exatamente. Cristo. Tem a ver com o batismo. Ninguém leu nem Cristo, então é questão de crucificação, é ungido. Ungido, é. Ungido, tem a ver com batismo, tem a ver com ungido. Jesus. É, eu tava tendo lembrado que tem uma pessoa que saiu, mas tá agora. Ungido e redentor, por isso que eu ia falar, né? Vai. É o Nazaré. Nazaré, vocês lembram o que Cidade. é? Não, mas o significado. significado. O nome? Vocês o significado lembram? do nome? Eu acho que Nazaré. Lembram não? É ramo ou broto? Isso aí não pega. Eu achei esse significado muito bom. Essa parte dos nomes assim eu tô Mas é legal porque a gente usa muito esses nomes e não sabe nem é a verdade. fonte. Ramo ou broto? Mas tinha um significado por trás. Até é aí. bom para guardar isso como Por quê? recordação, porque a gente usa tanto esse nome de Jesus. É, e né? Tem um sabe. significado por trás. Por quê? Porque ele veio da onde? De Nazaré. Ele veio do broto, do ramo. Mas no final da sua ministério, ele diz que eu sou a videira verdadeira. Ele já é a árvore completa. Menino, gostei. Para esse não, vou ficar. E com essa, meus irmãos, encerramos o nosso depois. Agora os outros ia falar. Galileia. Galileia, você sabe o significado da Galileia? Galileu, Jesus. Vocês imaginam que o Galileu Galilei, que é o cientista, né? O cientista Era tem o Galileu. nome também errado disso, né? Mas quer dizer circuito. É, circuito, região ou distrito. Ah, sim. Era para dizer a mesma coisa, que é o distrito da Galileia, só que fica muito redundante. É, Fica muito. verdade. Aí é circuito, que é uma região em volta. Ah, já sei. Mas fica por quê. estranho, né? Porque, Assim, sabe ficar- por quê? Porque o nome do mar era Galiléia, não? Aí ficava nas províncias próximas ao mar. Talvez seja isso. Eu acho que deve ser ligado. Exatamente Aí, pensei nisso. Aí o próximo. Belém. Belém. Essa aí é boa. Luiz. Ah, não, é Betel. Essa eu quero ver se vocês vão saber. Tem a ver com a Santa Ceia. Meu amigo, tô lembrando. Deu Essa vai ser brilhante. Deu. O que tem na ceia? Ah, tem muitas coisas. Não, o principal da ceia. Banquete, Não, o banquete, ok, mas o principal da ceia. Pão, pão. Vinho, a casa do pão. E é? A casa É. do pão. Belém, a casa do pão. Por isso que algumas padarias botaram padaria, não precisa nem Belém. botar. Belém. Panificadora Belém, que eu lembrei. Casa do pão. Boa, viu? Qual é o outro? Judá. Judá, alguém sabe? Judá é fácil. Judá que veio diretamente de Jacó, né? Sim, mas você sabe o significado de Judá? Judá. Judá. É, Judá. Judá. É leão? É não. Essa aqui é uma curiosidade muito boa. Não, é não. Judá. O que o Judá e os levitas mais faziam? Tem a ver com o nome dele, que eles mais faziam. Sacrifícios? Ajudava. Louvor. Judá é o que louva ou louvor. Tá ligado a louvor? Cafarnaum. Isso aí é boa. Rapaz, Cafarnaum é boa. Cafarnaum é simples. os outros eu ainda pensei, isso daí Cafarnaum é o mais simples de todos. É vila. Vila. Jerusalém. Essa aí é Jerusalém. Essa aí é fácil. eu já tinha ouvido. O que vocês acham que é Jerusalém? Jerusalém. Jerusalém. Os profetas.
Jerusalém, eu vou deixar pra Rochinha sabe mais do que Não, eu. mas eu não tô lembrado agora, mas eu já ouvi falar. Porque que muita gente tem- bota Jerusalém como cidade santa, né? Todo mundo usa esse termo, mas o porque ela é significado do uma nome não é confluência. esse. Qual é o significado? O significado é cidade de paz. Cidade Não de paz. é cidade Ei, que santa. antagônico. É porque você tem que pensar assim. Se o cara traçar o paralelo hoje em dia, né? Paz. É porque você tem que pensar Mas eu assim. que- Não, mas ironicamente, É. toda a guerra acontece fora de Jerusalém. Não acontece dentro de Jerusalém. É porque tinha um nome antes de Jerusalém, porque a cidade não era de Davi antes, era dos Jebuseus, né? O nome da cidade era Jebu, porque era dos Jebuseus, entendeu? Aí depois foi para Jerusalém quando Davi conquistou ela. Então Mas realmente tinha outra origem. É complicado, cidade de paz. Quer dizer, todo mundo está acontecendo guerra lá, não. Só acontece ao É porque hoje em redor dia- da cidade. é que hoje em dia a gente conhece Jerusalém, como você falou, Muralha de ferro. a cidade Cidade santa, santa. porque ela é uma confluência de 3 religiões. Mas Mas esse é um perigo para a gente no púlpito às vezes. Que a gente É. bota Jerusalém como cidade santa, mas não é esse o nome da cidade. É, Não é o real, é cidade de paz. é um título que ganhou devido a essa. É por essa conta de característica. Jesus, É. né? Basicamente. Né? E o último aí, Samaria. Samaria, alguém sabe dessa? Essa daqui é legal também. É torre de vigia. Porque é aqueles que vigiam. Tipo Porque Atalaia, tipo quando Atalaia. ele foi no poço, Atalaia. não tem aquela cena que ele vai lá no Tem, poço lá para em poder cima. resgatar água. A mulher lá daquela região, ao modo que estava fazendo no poço, era o pessoal que vigiava a vinda do Messias. São as pessoas que, por isso que é torre de vigia, porque eles vigiavam de longe de Jerusalém. Eles são na parte mais alta. A geografia aqui é assim, ó, Entendi. de elevação. Jerusalém era mais baixo que Samaria. Isso. Então eles são a torre que vigia Jerusalém. Estava esperando de lá vir a salvação. Tanto que eles receberam o Salvador Muito bonito primeiro. isso, né? Porque Você pensa. Mas essa parte dos nomes é bem interessante. É, Apesar de bem ser bem legal. pouco buscada. O início procurada, do né? ministério de Jesus, tipo, foi pra cima, não foi pra Judéia. Mas foi eu pra trouxe, Samaria. a gente trouxe essa pauta porque é relevante com Jesus. Porque Jesus fez as coisas, tinha propósito. Havia alguma coisa ali. Por que ele vai até Samaria É como se fosse um especificamente? subtexto, né? É. Ela disse, ó, eu vou para Samaria e tal, Mar da Galileia, aquele pano de fundo todo. E Só você pra imaginar que contextualizar. lá de cima você consegue ver Jerusalém, e eu vi assim, até umas pesquisas de pessoas que viajaram para lá, e realmente isso acontece. De Samaria você consegue ver Jerusalém de longe. É muito da hora. Então eles realmente são a torre de vigia de Jerusalém, quer dizer, eles estão visualizando lá em cima, lá embaixo, se Jesus virar de lá. Né? Eles ficam com aquela esperança de que viria. Né? Mas será que isso também não influenciaria até na questão também do ego, dos samaritanos também, né? Porque eu acho que eles também se sentiam superiores aos judeus, ficarem por cima. É o contrário. Isso aí! Eu acho que questão também postária. é o contrário. Por eles... Não, Não, assim, mas dos tinha samaritanos, arrogância. falando dos samaritanos Sim. em si. Falando dos Ele está falando da samaritanos em si. arrogância dos samaritanos. Por esse sentido que eles falam, nós estamos por cima, vocês estão mais virados por baixo, digamos assim, né? Em relação aos judeus, né? Não sei. Mas essa visão tem sentido também, já Não, que eles são pode a torre de falar. vigia. Porque quando eu leio o texto bíblico, eu vejo que o judeu tem mais arrogância pra cima do samaritano. Não, os que o dois lados cristão. têm. Existe, é Você a vê gente- no porque poço como é que a mulher geralmente- foi arrogante com É Jesus. É porque geralmente a gente costuma analisar porque é de onde vem o contexto de Jesus, né? Que é o povo judeu, de cá. Mas geralmente, quer dizer, o lado do samaritano ele acaba sendo condenado, mas existe também o contexto isso. deles, né? Não, mas isso Claro, porque que dá esse pela- contexto a da visão do discussão povo. dele com a mulher, Não, ela pelo foi olhar deles, grossa. né? Ela foi muito grossa com Jesus. Ele foi gentil com ela e ela É, só. tanto que ela falou assim, como é que tu sendo judeu fala comigo, uma mulher samaritana? Ela só lapada. Se você parar pra pensar, quem Só dando as escreveu, carteiradas de quem Jesus escreveu lá. os evangelhos tá sendo a visão do É. judeu, né? Então, realmente... Mas mesmo assim, eles foram muito honestos nesses detalhezinhos. Tem sentido isso aí, realmente. A gente gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.